Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu queria primeiramente agradecer a presença do CRA, mais uma vez aí, uma parceria fortíssima com o curso de Administração e de Gestão Pública, sempre trazendo essa estrutura toda aqui para a escola, né, para a universidade, mostrando para a gente sempre estratégias diferentes para poder divulgar e falar um pouco, né, da profissão do administrador, da vida do administrador e da nossa formação. Espero que nós tenhamos aí uma boa palestra, um bom evento. Amanhã nós temos ainda a continuidade do nosso evento. Nós temos uma palestra amanhã falando sobre as implicações me ajuda? Das relações internacionais, certo? Está no mesmo horário, às 19 horas, aqui no auditório. Vou passar a palavra para o Wagner. Por favor, gostaria que vocês acolhessem ele com uma salva de palmas. Pessoa fantástica, um parceirão nosso aqui. O nosso presidente do Conselho Regional de Administração, viu? Acho que não precisa não, né? Muito boa noite, é sempre um prazer renovado estar aqui na Universidade Severino Sombra. Um cumprimento especial para a professora Margarete, professor Gesimar, e também os colegas do diretório acadêmico, em nome dos quais a gente está saudando a todo esse grupo maravilhoso aqui, basicamente do curso de Administração Pública e de Administração, Gestão Pública e Administração. A gente veio aqui para falar muita coisa, a gente quer primeiro ouvir vocês. Vocês todos receberam esse primeiro livreto. Quando vocês saírem, os que saírem antes também, se não saírem muito antes, os que saírem, vocês vão receber um outro livrinho, também de cor verde, que é, então, um pouco do resumo da palestra que a gente vai fazer aqui, tá bem? Esse aqui é um exercício, e na saída vocês vão receber, então, de palestra. Então, quem quiser copiar alguma coisa, fique à vontade, não tem nenhum problema, mas vão receber a palestra num resumo em texto. Vamos fazer uma experiência, a gente vai fazer uma aplicação desses dois questionários, questionário conjunto A e conjunto B. Abram, por exemplo, na página número 3, para a gente começar aqui. Concepções sobre o comportamento humano nas organizações, aspectos humanos das empresas. Instruções. Só para a gente compreender o que a gente vai fazer. Antes, a gente vai fazer essas respostas, vocês vão fazer com os 150 que tem, 149, né? 149 receberam como é que chama isso? Um Power Vote desse, receberam? 150, tá certo? Vamos fazer um treino primeiro, antes de a gente começar o exercício. Vocês vão votar por aqui. Infelizmente, aqueles que não receberam, porque só trouxemos 150, a gente não podia esperar que o professor, né, Gesimar e a professora Margarete trouxesse o dobro da turma que a gente esperava. Então, só temos 150. Vocês não ficarão frustrados, porque todos poderão responder o questionário aqui no formulário. Mas vamos fazer um teste aqui para aprender a aplicar o Power Vote. Tá certo? Bota a primeira pergunta. Vamos lá. Por que os ursos brancos não comem pinguins? 1. Sua coloração, eu imagino que seja dos pinguins, né? Confunde os ursos brancos. 2. Os pinguins cheiram mal. 3. Eles não se encontram. 4. Os pinguins são ótimos nadadores. 5. Os ursos brancos só comem peixe. Vocês têm de 1 a 5. Vocês têm de 1 a 5 aqui, vocês têm até 9, né? Mas de 1 a 5. Quem concorda que é 1, 2, 3, aperta e aperta o OK. Vai ficar piscando. Quando parar de piscar é que o voto foi computado. Como tem muitos celulares aqui, quer dizer, deve ter 300 celulares aqui, certamente, está tendo um pouco de interferência, o voto demora 10 segundos para ser computado. Então vamos votar, vocês escolhem. Já está computando, já tem 45 aí. Olha lá. Olha aqui, ó. A coloração dos ursos, né, se confunde. 12. Os pinguins cheiram mal. Tem gente que gosta dos pinguins. Cheiram mal o pinguim? Nem sei. 1. Não se encontram. 30. Os pinguins são ótimos nadadores. 22. Os ursos brancos só comem peixe. 78. Quem gostaria de defender eles não se encontram? Por que você respondeu não se encontram? Por quê?
Ah! Maravilha! Maravilha! Hein? Viu? Acertou na mosca, tá vendo? Os 30 acertaram na mosca. Então, cumprimento para os 30, né? Muito bem. Eles não se encontram, pô. Um está no Polo Norte, outro está no Polo Sul, pô. Então, vamos lá. Então, vamos agora ao nosso... Vamos entrar, então, no tema de fato, já que estamos profissionais de Power Volt. Estamos aqui, ó. Vamos ler na página 3, então. Estes exercícios proporcionam uma avaliação das suas concepções sobre a natureza do homem na situação trabalho. Concepções, ideias, tá certo? Feixe de ideias, suposições que você tenha. Certamente elas são fundamentais na sua situação gerencial, na sua vida pessoal. Possivelmente você concordará integralmente com algumas das afirmativas, discordará de outras e ficará em dúvida em outras tantas. Não há respostas corretas. Nós não estamos falando aqui igual o urso branco com os pinguins. As respostas, nenhuma delas aqui é certo ou errado, preto, branco, verde, amarelo, maduro, escuro, nada. Tá certo? É só a resposta que você concorda, não tem pegadinha. Mas a gente quer trabalhar exatamente que são as suas respostas que determinam os comportamentos gerenciais de cada um individualmente. Não há respostas corretas, portanto, a não ser aquelas em que você individualmente, depois em equipe, tiver concordado. O grau atribuído a cada proposição deverá se basear na sua apreciação como um todo da frase, né? Evite assim segmentar a frase e pensar sobre cada parte separadamente. Pense na ideia da frase. Nós vamos fazer só trabalho individual, a gente vai levar muito tempo em trabalho grupo aqui. Mas os professores poderão, se quiserem continuar, em outra sessão, né, em outro momento, aprofundar esse tema. Trabalho individual. Trabalhando individualmente, cada participante deverá indicar a sua preferência para cada uma das proposições constantes no conjunto A. Concepções sobre o comportamento humano nas organizações. Não correlacione cada proposição com as demais. Analise-as de per si. Quer dizer, não leia a número 1, a nota que você deu, e depois leia a número 2 tentando buscar uma coerência. Responde a 1 e esquece a 1. Responde a 2 só com a 2. E para 3 assim também, tá bem? O tempo a gente vai fazer junto. A trabalho em equipe a gente não vai fazer. Então vamos logo para a página 5. Por favor, as perguntas aqui, ó. Ok? Não, enrolado ali. Vamos ver. Entrou. Não. Pronto. Vamos lá. O homem, em geral, o homem aí, claro, ser humano, né? O homem, em geral, é passivo e reluta em aceitar responsabilidades, porém exigente no receber e busca tirar proveito de tudo que dá. Se você discorda é 1, se você concorda plenamente é 5. Você tem uma variação de 1 a 5. Qual é a sua nota? Difícil essa pergunta, hein? Não é difícil? Não, pô. Ok? Estou vendo, só 5 votaram. 9, 13. Estão votando? Os 150, quem não tem o aparelhinho, vota no seu caderninho. Tá bem? E você que está votando numa maquininha, bota no seu caderninho para você não esquecer a resposta que você deu. 98, 99. Agora acertaram. Hein? A apresentação ali. Será que são os mesmos indecisos? Hein? Hein? Chegou em 140, começa a parar. Aí vai de 141, 100... Olha, administrar é tomar decisões. A decisão antecede e condiciona a ação. O administrador não pode ser um tomador de indecisões, né? Claro que tem que refletir sobre as suas decisões, né? Ele tem que pensar para decidir. Mas, ó, 141, bom, será que a gente chega a 143 de novo? São 149 maquininhas, hein? É isso mesmo? Ó? Tem gente aí que está em cima do muro, hein? Vamos passar para 2? 143, deu o número aí que está votando. Será que está algum problema numa máquina aí, alguma coisa, não? Então vamos lá. Pode fechar, vamos para a pergunta 2. Depois a gente volta, vou voltar uma por uma. A criatividade e a iniciativa
não, na pergunta 2, né? Não são o forte na maioria das pessoas. Assim elas devem frequentemente... prefiro ler ali. Assim elas devem ser frequentemente induzidas a realizar os objetivos organizacionais. Se discorda um, se concorda cinco, é a variação. Muito fácil, né? A prova da professora Margarete e da professora Gesimã é muito mais difícil. Tá tudo certo aí, não? Tá? Vai chegar no número. Ou tem alguma máquina que não está computando, ou tem o em cima do humorista militante, hein? Que é um estilo gerencial também, né? Bom, vamos para a média. A média não altera. A gente vai trabalhar com média. 143, deu de novo. Vamos lá. 144, olha aí, ó. Ah, maravilha. Hein? Menos um em cima do muro, hein? Vamos passar para 3. Vocês estão fazendo a média aí, né? As pessoas não gostam de trabalhar. Quando podem, evitam o trabalho. Ou só trabalham porque precisam subsistir. Algumas vezes, o desagrado pelo trabalho é tão forte que nem as recompensas monetárias bastam para vencer a indolência. Complexo, não? Tá fácil, não tá fácil? Não? Tá fácil. É exatamente o que você pensa, né? O problema seria quando um começasse com o outro para discutir, para chegar a um consenso nos dois. Aí é que ia ter confusão. Se a gente começar a querer colar do outro, a gente vai ver que a pergunta do outro não é tão parecida, né? Quando fechar os dois questionários. Vamos ver como é que vai ser. 138, faltam 6 aí para a gente chegar ao 144. Oh, vai passar. Ih, olha que beleza! Ih, que beleza! Agora parou. Fecha lá, um para o outro. 146, está chegando lá, hein? Próxima quinta. É 4? Ah, desculpe, é 4. Para que a chefia consiga obter um desejável índice de produtividade, é necessário haver um controle direto na execução da tarefa dos subordinados. A maior parte das pessoas precisa ser dirigida no que fazer. É a segunda experiência que a gente faz com esse equipamento que vocês estão usando. Então, relevem algumas... Não está tendo problema, não. Mas com um grupo grande assim, os 150 eu não tinha visto. A gente trabalhou uma vez só com 40, 70. 40, 70, não sei. Quantos foram? 70. A votação era mais rápida. Saudações vascaínas. Estamos mal, hein? Estamos mal, hein? Vamos chegar lá. Hein? Segunda, estamos mal. 142. Três. Quem dá mais? Quem está pensando nessa? Não. Vamos lá, fecha porque senão a gente demora muito. A média em 143, praticamente em 5, não afeta em nada. É para a nossa experiência que a gente quer fazer aqui, evidentemente. Número 5. O ser humano, para produzir mais e melhor, deve ter como incentivo mais importante o atendimento do seu desejo de manter um nível decente de vida e o recebimento de um justo salário pela contribuição dada. Essa prova ia ser, ó, moleza, né? Todo mundo ia tirar 100, porque 10, né? Porque todo mundo está certo. É o que você acha. Vamos ver o resto, né? Isso reflete também cada personalidade, né? Aquele que é mais rápido. Tem gente que eu nem terminei a frase já votou. E tem gente que fica com mais reflexão. É isso mesmo, né? Isso faz parte. 142, 140, vai dar mais. Ó. 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 Ah! Chegamos à votação completa. Vocês que não estão com o Power Vote estão votando também, né? E é importante. Vamos lá. 6. Deve-se dar ao empregado um treinamento contínuo
que atenda às necessidades de eficácia organizacional. A que preponderar o interesse do trabalho, pois o homem deve se ajustar às funções para as quais foi designado. Hein? Não é a distância, é que tem gente que estava pensando muito nessa alta sofisticação de complexidade dessas questões. Né? É que tem gente que ainda estava sob o impacto do pinguim e da... essa questão danada, né? Engraçado, eu já fiz isso umas 2 vezes, essa da foca, do pinguim. Às vezes, uma das respostas que eu às vezes encontro muito é que ele cheira mal. Esse grupo aqui, só um achou que o pinguim, só uma pessoa achou. Né? O resultado do cheira mal, não importa. Pinguim cheira mal? Não sei. Vamos encerrar então. Ih, 140, deu bem. 145. 7. É 7? Não, agora é 6, né? 7. O homem na situação trabalho procura utilizar o mínimo indispensável de suas potencialidades. Prefere desviar seus dotes para assuntos que não o desgastem mentalmente, isto é, para atividade de lazer. A gente foi fazer um teste desse de pinguim, tinha um biólogo, o cara errou, cara. Hein? E o cara errou. Ele ficou sem graça. Então fecha. Vamos fechar aí. Vamos para o 8. Última pergunta desse primeiro questionário. O segundo vai ser muito mais fácil. Vamos lá. A visão inovadora é um privilégio de uma minoria de pessoas. Eu não estou querendo influenciar em nada na questão, né? Não estou falando nada. A maioria delas resiste a mudanças e tem que ser empurrada para sair das práticas habituais e da rotina. A 8ª. Questionário A. 145. Vamos lá, fecha. Encerrada a votação. Vamos lá. Quem computou? E segundo questionário. Esse vai ser muito mais fácil. A gente pode correr um pouquinho mais. Tá certo? As pessoas geralmente são ativas e capazes. Gostam de assumir a iniciativa das tarefas. Aceitam desafios e canalizam seus esforços para alcançar os objetivos. As organizações tendem a desfigurar essas características do ser humano. Moleza essa, né? Já pensei que tivesse 140, ainda está em 24. Tá bom. Esse pé aqui tá. Cada vez que eu ando aqui, eu manco mais. Não. Talvez. Depois. Pega aquela pega aquela. Tem uma sobrando aí? Eu prefiro. Rapaz. Que tá. Desculpe, mas é o pé que tá. Tá bom, não. Eu vou levantando, eu vou. Ai. Se eu ficar muito sentado assim, eu fico burríssimo. Eu já sou normalmente em pé, mas ficar sentado. Mas vamos lá, 140. Podemos fechar esse. Vamos para a questão 2. 142, encerrada a votação, 2. O trabalho pode ser naturalmente agradável ao homem, se houver um interrelacionamento. Botamos separado ali o interrelacionamento. O interrelacionamento genuíno entre aspirações pessoais e organizacionais. Chegar a 140, a gente fecha, hein? Para não ter que andar mais depressa. Vamos lá. Tá chegando. 2, 4, e agora vai dar tudo. Olha lá. Opa! Espera um pouquinho. Não. Mistério. Parou em 145. Pronto. 3. Vamos na 3. É possível o ser humano aprender a aumentar a sua gama de responsabilidades. A recusa em assumi-las, a ausência de ambição e a ênfase na segurança geralmente são resultados de experiências vivenciadas. Não são características inerentes à natureza do homem. Quem concorda, 5. Quem discorda, 1 e tem de 1 a 5. Vamos lá. Mais fácil o segundo questionário, não? Não é mais fácil? Será mesmo? Parece.
Pode parecer para não ser igual, né? Pode, às vezes é, às vezes não é. Tá bom. Mas, normalmente, o segundo questionário requer menos discussão, menos debate. Não sei porquê, mas vamos ver. Vamos lá, 141, vamos fechar. 142, pronto, fechou. 4. Pode haver um empenho efetivo na execução do trabalho se as pessoas conseguem uma significativa satisfação de suas necessidades, de afirmação pessoal, de prestígio e de autorrealização profissional. 140, vamos lá, vamos para 5, 141, tá bom. É uma boa média. 5. O homem é capaz de se autodirigir e de se autocontrolar quando há um comprometimento no trabalho, né? Quando há um comprometimento legítimo na fixação de metas e no alcance dos objetivos organizacionais. Esse é de alta indagação científica e intelectual. Vamos fechar a votação, encerrada a votação com 140, 141 pontos. Tem os 8 aí que não estão votando rápido, hein? Mas a gente vai fazendo a média, tá bem? Para a gente começar a falar aqui, afinal de contas, vocês estão falando o tempo todo, através do voto de cada um, no silêncio também do formulário. 6. As pessoas tendem a utilizar a imaginação, o talento e a criatividade na solução de problemas organizacionais, quando compreendem e estão satisfeitas com o trabalho que executam. Encerrada a votação, vamos para 7. 7, 8, e aí a gente vai começar a conversar aqui sobre as perguntas. Respostas que, como disse, não são certas e erradas, mas são as suas respostas. São certas porque são suas, cada uma delas, que cada um respondeu. Existe uma potencialidade intelectual inerente ao ser humano, mas que, infelizmente, se utiliza de forma parcial por inadequações oriundas das práticas organizacionais. Encerrada a votação, 143. E, finalmente, a última. A maioria das pessoas gostaria de poder aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O homem busca se aperfeiçoar, reformular maus hábitos e formar novas atitudes. Encerrada a votação com 143 também. Pode mudar o quadro. Se eu falar aqui umas coisas para vocês agora sobre isso. É muito comum nós chegarmos no linguajar comum, no dia a dia, dizermos assim, teoria na prática é diferente. O importante é a prática. Para que teoria? Para que eu ficar lendo livro de teoria de administração? O importante é a prática. A gente viu um exercício, né? 2 questionários, conjunto A, conjunto B, de coisas práticas, né? O que é que a gente faria diante daquelas realidades? Nós fomos expostos agora a uma das mais relevantes contribuições da ciência do comportamento humano nas organizações e que, neste momento, é muito esquecida no ensino de administração, especialmente no Brasil. E mais ainda, de cada 10 livros de teoria geral de administração que falam sobre essa teoria, 9 falam errado. E simplesmente ensinam errado. De cada 10 livros de teoria, professores dizem, nós fomos expostos agora. E esse é o papel do conselho, trazer para a reflexão dos alunos, dos professores, da comunidade profissional, o verdadeiro conceito, aquilo que Douglas MacGregor chamou de teoria X e teoria Y. Se a gente pegar os livros de administração, introdução, teoria da administração, a gente vai ver que grandes autores dizem que teoria X é o contrário de teoria Y. Primeiro questionário, o MacGregor, que nós vamos ver já mais detalhadamente, chamou de teoria X. O conjunto B, o segundo questionário, ele chamou de teoria Y. E por que X e Y? Para não dar nenhum sentido de certo ou errado, de verde e de maduro, de bom e de mal. Exatamente porque ele identificava, através de pesquisas reais, em muitas e muitas organizações, das mais diferenciados tipos,
tinha colaboração, por exemplo, de Abraham Maslow, da Hierarquia das Necessidades, de Warren Bennis, grandes autores de administração hoje, e que se consagraram, eram participantes de Frederick Herzberg, Douglas MacGregor, também tinha a contribuição de Robert Blake, Jane Mouton, da grade gerencial, e eles formularam, através de pesquisa, essa enorme contribuição. Nada mais prático do que uma boa teoria. E ele viu que havia um grupo de pessoas maior a que ele se referia de teoria X, que são pessoas que tinham conceitos corretos, são os conceitos das pessoas. Não está se dizendo que essas pessoas estejam erradas e os outros certos, mas que havia um conjunto de pessoas que pensavam do jeito, como o questionário A, e que havia um conjunto de pessoas que pensavam de outro jeito. Não quer dizer o contrário, porque duas coisas podem ser diferentes sem ser contrárias. Podem ser diferentes. Um está num comprimento de onda, o outro está no outro. Um está numa frequência, o outro está no outro. Um diz uma coisa, o outro não diz o contrário. A outra afirma, nega o que uma diz e afirma outra coisa. Está claro, não? As coisas não precisam ser contrárias, como os livros de administração no Brasil ensinam. Esse autor, ele teve como livro publicado no Brasil nenhum. O único livro publicado em português do Douglas MacGregor chama-se, em português, Aspectos Humanos da Empresa, editado em português de Portugal pela editora Clássica. As pessoas que tiverem interesse, no livro que vocês vão receber, na saída tem bibliografia, vocês poderão entrar no site do Conselho, que no site do Conselho tem o livro inteiro. Tá certo? Vocês podem, na biblioteca do Conselho, tem esse livro. Existem 2 outros livros dele, 2 livros post-mortem, que não foram publicados em português até hoje. E se a gente estudar o Douglas MacGregor direito, a gente vai começar a entender uma porção de coisas que autores atuais hoje falam como novas, que o camarada que morreu em 1964 já falava. Porque ele também partia de uma verdade incrível. A natureza do homem é permanente e universal. Quer dizer, o romano, o grego, o colombiano, o brasileiro, no tempo e no espaço, na época de Roma e hoje. O ser humano como natureza é o mesmo. Intelectual ou uma pessoa humilde. O que muda é a cultura dele. São os conhecimentos, a educação, é verdade. Mas ele, na essencialidade do ser humano, é o mesmo. Então, teoria X, teoria Y, vale. O que há, e que ele identificou, é uma predominância no mundo das organizações, ainda de hoje, que pensam segundo os pressupostos da teoria X. Nós vamos tratar disso. Próximo. Ele nos diz, o comportamento é a expressão manifesta, expressa, aparente, de formulações bem mais profundas da realidade das pessoas e das organizações. Se esse foguete aqui, esse quadro, fosse o contrário, eu não consigo fazer. Esse comportamento aqui é a parte do iceberg fora d'água. A parte que aparece, que todos veem. A gente vê o comportamento pela maneira das pessoas se comportarem, agirem, reagirem. As organizações também, por suas normas, por suas práticas, tá certo? Por suas rotinas, pelos seus hábitos. O que aparece são os comportamentos. Mas o que determina o comportamento? São as teorias. Por isso, nada mais prático do que uma boa teoria. Se eu começo a identificar qual é a minha teoria, eu sou capaz ou de legitimá-la, porque acho que ela é boa, ou alterá-la. Mas se eu não tomo consciência da minha própria teoria, eu continuarei me comportando exatamente como eu sempre me comportei. Porque eu não tenho consciência da necessidade de mudar, eu não sou exposto com uma diferença. Não é melhor nem pior. Cada um tem que ver o que é e o que dá melhores resultados. Então, o mundo quando os avanços das ciências sociais revelaram que o mundo das percepções, a maneira como eu fotografo determinada realidade, a maneira como eu vejo determinado fenômeno, é fonte limite do comportamento humano, surgiram infindáveis repercussões
para ação administrativa, para ação gerencial, no mundo em geral. Os advogados costumam questionar muito a prova testemunhal, porque dizem que quem conta um ponto aumenta um ponto, não é isso? Cada um percebe diferente. Sentir, agir. Fotografia, parte do iceberg dentro d'água. Percepção já é a parte do iceberg dentro d'água. Ninguém está vendo. Mas aquilo está determinando a maneira como eu me comporto. A fotografia que eu faço da realidade determina como eu me comporto. Teoria X, teoria Y. Questionário A, questionário B. Se eu tendo a pensar de uma forma, eu tendo a fotografar aquela realidade e me comportar em função disso. O mundo percebido, portanto, é fonte e limite do comportamento humano. E se a gente não tiver consciência desse mundo que a gente está percebendo, a gente não muda comportamento. As organizações apenas mudam as suas práticas e tudo volta como dantes no quartel de Abrantes. Por que que as fotografias, as máquinas sofisticadas têm ainda a câmera escura? Não tem, quando eu falo isso, eu fico sempre assustado. Não tem mais, não? Não existe mais. Antigamente, as máquinas antigas tinham a câmera escura. Por isso que entrava um pouquinho de luz, velava a foto, não é? As máquinas não tem, não? Ainda usa. Tem 35 milímetros. 35 milímetros. Ninguém é doido de fotografia digital, né? Podendo ter uma 35 milímetros. Por que que eu e o Gesimar vemos, às vezes, um fenômeno e eu posso perceber de um jeito e ele de outro. Porque a minha verdade é a verdade dele. É a minha percepção é a percepção dele. Por que que as pessoas percebem diferentemente? E aí a gente vai mais atrás nas concepções, verdadeiramente nas teorias. Uma pessoa que tende a pensar com o conjunto A, tende a perceber de um jeito. Uma pessoa que tende a pensar com o conjunto B do questionário, tende a perceber do outro. Concepções, conceitos. Para efeito didático aqui, para tentar me tornar mais claro, eu vou dividir essas concepções em 3 dimensões. Pensar, sentir, agir. Só aparece o comportamento fora d'água. A parte dentro d'água, como o iceberg, é muito maior. E leva o iceberg numa direção e no sentido. Está claro? Então vamos lá. Dimensão normativa, relacionada aos valores, às crenças, às idiosincrasias pessoais ou organizacionais, a forma a ética. Não se fala tanto em ética na empresa hoje. A moral, né? Em verdade, a palavra costume, ética, tudo quer dizer, como é que a gente se coloca nisso em relação à dimensão normativa. Se eu quiser chamar isso cientificamente, o caráter da pessoa, qual é o caráter dessa organização, as suas opções éticas, os seus valores. Se eu quiser vulgarmente dizer isso, eu estou dizendo de mentalidade. Uma coisa é a mentalidade da pessoa, da empresa, da organização, outra coisa é o conhecimento. Dimensão cognitiva, relacionada à competência, à capacidade, aos conhecimentos. Dimensão normativa é mentalidade. Dimensão cognitiva é capacidade. Às vezes o indivíduo sabe muitas coisas, mas os valores morais dele são os piores possíveis. Temos visto exemplos muito grandes assim. Infelizmente. Às vezes ele é um feito muito... Então, qual é o problema da organização? O Mobral era o movimento de alfabetização de adultos, tinha um slogan muito interessante. Quem sabe mais, faz mais. Nas organizações, cuidado com isso, porque as pessoas não valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Quantas organizações há pessoas que sabem muito, mas a mentalidade dele está noutra. Ou ele é tão avançado que escapa, ou ele é tão reacionário que escapa, apesar de ser competente. Mas não acabou aí. Tem a dimensão volitiva, que também junta, que vai configurar as concepções, a nossa câmera escura da máquina fotográfica. Necessidades, valores, necessidades, desejos, aspirações, interesses. Uma coisa é mentalidade, outra coisa é capacidade. Outra coisa bem distinta é a vontade. Por que o indivíduo não trabalha? Será que quem sabe mais faz mais? Às vezes ele sabe, mas não tem vontade. Às vezes ele sabe,
mas não tem mentalidade. Às vezes ele tem mentalidade, tem vontade, mas não sabe. Quais são os fatores que estão afetando? Isso vai determinar a forma que ele percebe. Isso vai determinar o comportamento. Vou dar um exemplo. Tem namorado, marido ainda, né? Que diz assim, palavra de rei não volta atrás. Já ouviram isso? Já falaram para vocês isso? Nunca ouviram isso? Já ouviram? Palavra de rei não volta atrás. Nunca ouviram isso? Já, né? É uma teoria. Palavra de rei não volta atrás. É necessário que os subordinados sintam a autoridade daqueles que têm, né, a responsabilidade pelas decisões. Como é que esse chefe que acha que palavra de rei não volta atrás, ele está pensando, está na teoria. Está vendo como é que é prático a teoria, hein? Nada mais prático do que uma boa teoria. Ele acha que palavra de rei não volta atrás. A decisão não deu certo, ele fica num drama. Ele ainda está conversando com os botõezinhos dele. O que é pior? Eu mostro fraqueza e recuo? Ou eu mantenho a posição assumida, dure o que custe o que custar, dure o que durar? O que eu faço? Aí ele fica pensando, já sei, vai chamar um equipamento, um processo bem sofisticado, um computador com árvore de decisão para dizer o que ele vai decidir. E ele vai decidir. Agora não tem mais jeito. Decidir está decidido. Aconteça o que acontecer. Por quê, chefe? Porque a palavra de rei não volta atrás. Se você não mudar esse conceito que ele tem, essa teoria de autoridade, ele não vai mudar o comportamento. Ele pode ser até professor de teoria e técnica de chefia, mas ele vai se comportar com o seu caráter e com a sua vontade. Então a teoria é muito prática, ela determina a maneira como o gerente funciona. Por isso que é importante vocês lerem, estudarem, refletirem sobre os livros densos. Não esse negócio de monge executivo, essas porcarias não serve não. Né? A autoajuda é de matar, né? Eu estou fazendo campanha contra essas pragas, né? Isso não é livro de administração, hein? É bom para a gente ler para outras coisas. Hein? Ih, eu estou baixando mal o professor aqui, eu acho que eu fiz besteira. Hein? Paciência, papel nosso. Aqui, ó. Como vencer na vida e influenciar a pessoa, pelo amor de Deus. Autoajuda é muito bom para autoajuda. Mas isso não é... Quando a administração vira livrinho de autoajuda, deixou de ser ciência, deixou de ser técnica, deixou de ser arte. Virou uma experiência que pode ajudar. A Bíblia também é um grande livro de autoajuda. Se você for islâmico, o Corão, tá certo? Se você for judeu, a Torá. Também. Agora, veja, de fé. É uma questão... Agora, eu estou falando de ciência. A administração é uma ciência. É uma técnica. Precisa, então, ter livros de reflexão com toda a sua autoajuda que você queira fazer lá. Mas um monte de executivo não aguenta. Vamos lá. O cara ainda vai fazer outro livro. Vende mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tem chefe que diz assim, ó. Tem chefe que diz o seguinte, né? O empregado é indolente, preguiçoso e interesseiro. Para se tirar o melhor proveito dele, deve-se controlá-lo e oferecer-lhe a melhor remuneração possível. Isso é uma teoria. Como é que esse chefe vai perceber, vai avaliar desempenho? Não adianta fazer o melhor formulário, o melhor sistema, porque o sistema de avaliação de desempenho, se o chefe é ruim, a gente fica querendo botar curva de Gauss, faz uma confusão danada naquilo que essencialmente está errado, que é o mau chefe, o mau avaliador. O mau avaliador não tem jeito. A gente fica querendo botar um sistema para botar o cara na camisa de força. É melhor melhorar o cara. Mas aí como é que ele vai perceber se ele acha que funcionário é indolente, preguiçoso, interesseiro? Eu não, o funcionário. Eu sou motivado, né? Ele vai perceber o mau desempenho. Também, né? O cara está solto, sem supervisão para trabalhar. Ninguém cobra trabalho dele. Como é que ele vai se comportar? Vejam, teoria, prática. A prática é a repercussão, o efeito, o resultado da teoria que ele tenha. Ele vai dizer, aperta o fulano, cobra o trabalho dele. Ó. Como é que a gente pode arrumar uma gratificaçãozinha para ele? Ou um aumentozinho para ele? Porque para ele, o cara só vai funcionar se for apertado ou se arrumar uma gratificação. Ou as duas coisas.
Tá claro? Então vamos continuando. Teoria X. Recomendo que vocês leiam o livro Aspectos Humanos da Empresa, de Douglas MacGregor. Tá certo? E os outros livros dele, mas estão em inglês. O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Esse é um conceito. A maioria das pessoas, normalmente, não sou eu que acho que é... Por exemplo, se eu acho isso, normalmente, a maioria das pessoas, eu não estou na maioria, eu sou a classe privilegiada, eu sou diferente, né? Afinal de contas, eu sou a maioria. Eu não. Veja bem, o MacGregor não diz, na teoria Y, que é um conjunto de pessoas que diz que o trabalho é em si mesmo agradável. Isso seria o contrário. Por isso que os livros de teoria geral da administração no Brasil, que diz que teoria X é o contrário de Y, estão errados. Errados. O sujeito que fala isso não lê os livros. Conhece os autores? Conhece. O trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Ele diz o seguinte, que não é que o trabalho é agradável, o trabalho pode ser tão agradável como o lazer, se as condições forem favoráveis. Qual é o comportamento do gerente aqui? É completamente diferente do gerente aqui, no Y. Porque aqui, se o trabalho são ele tem que criar as condições favoráveis para que o trabalho seja tão natural quanto o lazer. Tá claro? E aqui não. Se o trabalho é desagradável, eu tenho que arrumar um jeito do camarada produzir. Uma maneira de você fazer o cachorrinho andar, acho que já falei isso aqui, é dar um chute no traseiro dele. O bichinho vai... O cachorrinho não quer andar, você que quer. Então você dá um chute no traseiro dele. Ele anda. Você consegue movimento, não é motivação. Sabe como é que a organização faz? Não dá chute no traseiro, não. Ela diz, vou te punir, vou te demitir, se não cumprir as metas. Não é isso? Vai acontecer isso, vai ser demitido. Como é que chama? Acaba em assédio. Muitas vezes, sim. Muitas vezes. É ameaça de punição. Mas acontece que o cachorrinho não é um cachorrinho, é um pitbull. Aí o camarada fica com medo de dar um chute no traseiro do cachorrinho. Aí ele balança o ossinho. Vem cá, meu filhinho, vem cá. E o cachorrinho vai querendo pegar o ossinho. Ele não quer andar, ele quer pegar o ossinho. A gente é que quer que ele ande. E como é que ele faz? Se você fizer isso aqui, eu vou te dar um prêmio. Prêmio, né? Uma promoção, vou te fazer do elogio, o chefe é boa praça, o chefe não faz ameaça, é o vaselina, o maciota. Vejam bem, aparentemente esses dois são diferentes, o que dá o chute e o que puxa. Os dois são iguais. As práticas, as soluções que eles usam é que são diferentes. Um chuta e outro puxa. Um constrange e o outro seduz. A diferença é que o cachorrinho, quando toma o chute no traseiro, ele não quer andar, ele toma e tem que ir pela coisa física. Quando ele anda para pegar o ossinho, ele está entrando bem pelos seus próprios pés. O ser humano no trabalho, muitas vezes. Dá resultado? Dá. A maioria das organizações, quase a totalidade, são basicamente teoria X e Y. Não há organização teoria X e Y. Há gerentes teoria X, a frequência que eu falo. As pessoas, em sua maioria, não são ambiciosas, evitam assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas. Se eu acho isso, eu vou ter que definir o trabalho num manual de organização, num sistema de processamento de dados, não importa, que evite que as pessoas assumam responsabilidades, porque elas preferem ser dirigidas. Então, cada macaco no seu galho, vamos dirigir tarefa a tarefa, ponto a ponto, atitude por atitude do empregado. Definir bem o trabalho, porque a pessoa tem que cumprir aquilo exatamente que a organização quer. O outro não diz isso. Ele diz o autocontrole, quer dizer, a capacidade da pessoa se autocontrolar. Frequentemente solicitado, não quer dizer que é sempre, é condição indispensável à consecução dos objetivos organizacionais. O que um gerente Y faz aqui? Como eu criar condições para que o autocontrole seja indispensável na realização das tarefas. Está sendo claro o que eu estou dizendo? Ou isso é tão óbvio que machuca? É óbvio mesmo. O pior é isso. E o pior é que não se ensina assim, se ensina errado.
A criatividade e a iniciativa não são o forte das pessoas na resolução dos problemas organizacionais. Se eu acho que a criatividade e a iniciativa não é o forte, eu vou fazer tarefas bem detalhadas. Eu vou botar o macaquinho no seu galho, vou sentar o cara na cadeirinha direitinho, e ele vai ter que fazer exatamente como eles mandam fazer. Você não pode sair 1 milímetro daquilo que eles mandam como você faça, não é isso? É. Essa é a teoria X pura. Porque o cara ele está refletindo a teoria dele com uma prática. A gente pensa que está sendo prático, ele está sendo teórico. É um valor dele. A criatividade e a iniciativa são a tônica encontrada nas pessoas envolvidas na resolução dos problemas organizacionais. Ele diz, a criatividade é o forte das pessoas. Não, ele diz, a criatividade e a iniciativa é o forte quando as pessoas estão envolvidas naquilo que fazem. Então o desafio do gerente é como eu envolver as pessoas, como comprometê-las com aquilo que elas fazem. Não adianta ser a galinha que bota o ovinho e cai fora. É preciso ser igual ao porco, que dá um pedaço de sua carne para fazer o sanduíche de presunto com ovos. O porco está comprometido, a galinha está envolvida. E é preciso ser comprometido. A pessoa que está comprometida não quer trabalhar menos, trabalha mais. A pessoa que está comprometida com aquilo que faz, está tomando banho lá no seu chuveiro, fora do trabalho, dá uma ideia. Tem que fazer aquilo amanhã, e já fica nervoso, nem consegue dormir, fica excitado, que vai fazer uma coisa nova no dia seguinte. A pessoa que não está nem aí, está doido para sair, não é sexta-feira não, já na segunda, é um saco, domingo que vai chegar do mundo. E está um saco, né? Sexta-feira não chega, pô. Nós estamos na quinta, não chega a sexta. O problema é como eu envolver a pessoa. Eu me lembro, rapaz, tem aquele negócio daquela história, né? Esses livros de autoajuda. Você é importante porque você constrói uma catedral. Fico olhando isso, dá vontade de rir. Isso serve no livrinho de autoajuda. Mas o sujeito que constrói uma catedral, que está lá no sol, botando tijolo o dia inteiro, com comida que estraga, passando ele não está fazendo coisa nenhuma, ele está construindo e botando tijolo. Se o trabalho é insípido, insignificante, sem sentido para aquela pessoa, só se o tijolo que ele está botando ali é um desafio para ele. Há exceções, claro, mas isso não é a maioria das pessoas. Nós estamos falando da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas não é assim. Ele não está construindo catedral coisa nenhuma, ele está botando tijolo. Pô. Quem está construindo catedral é o cara que está pagando, é o arquiteto, enfim, é o engenheiro, mas aquele cara está lá o dia inteiro. Se o trabalho é insípido, insignificante, insosso, sem sentido, ou você acaba com aquele trabalho, simplesmente. Ou você automatiza aquele trabalho, simplesmente. Ou você aguenta problema de moral, porque se aquele trabalho tem que ser feito daquele jeito, você vai ter pessoas insatisfeitas. Mas não diga que ele é importante. Uma vez eu fui numa fábrica de avião, estava lá, aqui se constrói um Boeing 737 naquela época. 747. Na porta estava lá importante. Eu fui ver os caras, o cara estava apertando parafuso. O cara não está construindo Boeing coisa nenhuma, ele está apertando parafuso. É elogiável o trabalho de organizações que usam portadores de deficiência mental, inclusive. E é muito bom que façam isso. Para aquela pessoa que é uma política que deve ser apoiada pelas organizações, e é importante porque tem que inserir e incluir as pessoas mesmo, mas você não pode botar na mesma linha uma outra pessoa fazendo exatamente o mesmo trabalho e achar que aquela outra pessoa tem aquele mesmo desafio, se ele não tem aquela limitação. Isso, ao mesmo tempo que é elogiável, é execrável em relação aos demais. Como eu fazer a diferença? Os dedos das mãos são diferentes. Não precisa ter essa diferença de portadores de algumas dificuldades. Não, as pessoas são distintas mesmo. E têm que ser tratadas desigualmente. Nada mais desigual do que tratar os desiguais igualmente. Marx até já dizia isso, ao contrário do que a gente pensa. Né? Cada bolsa de acordo com as suas necessidades. Né? Aquele que seria o papa da igualdade, né? Como a esquerda não lê, eles não sabem. Né? Mas tem também o tratamento nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. Aí, ó, próxima. A motivação ocorre apenas ao nível das necessidades básicas, sobretudo de segurança. Para o X,
Por isso que a gente voltou ao taylorismo do começo do século. Vai cumprir meta de desempenho, tem promoção. Já ouviram falar em meta de desempenho? De promoção na empresa? Só trabalham com isso. Tá bem, mas as pessoas, como se as pessoas só fossem motivadas por segurança, pelo desafio. Não é só isso. A pessoa é motivada por isso mesmo, o Adam Smith querendo mais. É verdade. Mas a motivação também ocorre, a par das necessidades básicas de segurança, também das necessidades sociais, do relacionamento entre pessoas que estão se limitando. O número de suicídios nas organizações hoje, e que a gente pensa que é só na France Telecom, não é verdade. É no mundo inteiro. É enorme. Pior não é o que suicida. Não são os que suicidam. São aqueles que continuam trabalhando, mas que estão mortos psicologicamente no mundo das empresas. Esse aqui é o pior. Essa é uma questão cada vez mais grave no século XX. Pelas culturas organizacionais, da busca da meta de desempenho. Olha aqui, ó. As pessoas têm necessidades sociais. Mas como é uma questão individual, cada vez maior dentro da empresa, apesar de a gente nunca ter falado tanto em trabalho em equipe, só se fala em trabalho em equipe, e nunca o trabalho ficou tão individualista. E nunca as metas de desempenho foram tanto individuais. E nunca a possibilidade de interrelacionamento humano com pessoas foi tão limitado. E nunca as pessoas se mataram tanto na empresa, não aguentando aquele tipo de pressão. Porque nem o colega, eles podem se relacionar. As pessoas precisam de autoafirmação, de prestígio também, de reconhecimento e de autorrealização, de fazer aquilo que lhe dê sentido, que ela está tendo sentido de progresso, etc. A maioria das pessoas deve ser rigorosamente controlada e frequentemente induzida a realizar os objetivos da empresa. Isso é McGregor, teoria X. McGregor, teoria Y, não diz que as pessoas não precisam ser controladas. As pessoas podem ser criativas e se autodirigirem no trabalho. De novo, se adequadamente motivadas. O problema é como motivar as pessoas. Motivar as pessoas não é botar uma bateria nela. Isso é estimulá-la, porque quando você tira a bateria, acabou a fonte de energia. Motivar as pessoas é fazer com que elas tenham os seus próprios geradores dentro de si. Elas têm que fazer coisa que tem sentido para elas, que dê desafio, que dê crescimento. E aí elas vão se autopotenciando em termos de motivação. A motivação vem de dentro, de anelos internos, não vem de externo. A motivação não vem de estímulo de fora, que é a bateria, que pode ser ameaça ou a punição. A motivação vem daquilo que tem sentido para as pessoas diferenciadamente. Para o engenheiro, para o grande administrador, para o grande cientista nuclear é uma coisa, para o servente será outra. Mas, evidentemente, há questões que são exatamente iguais enquanto seres humanos para o servente e para o engenheiro nuclear. É isso que a gente tem que compreender. Em raças, em cores, em áreas, em tempo e na história. O ser humano a natureza do homem é permanente e universal. Próximo. Então, nos diz McGregor, todo ato gerencial se fundamenta numa teoria, consciente ou não. O problema é que nós não somos conscientes das teorias que nos alimentam. Mais, e ainda é pior, os gerentes nas organizações não são. Se a gente está preocupado só com o livro de autoajuda, a gente está reforçando regrinhas para o nosso comportamento, que pode ser útil num determinado momento. Aquele livro é muito útil, mas não para a gente refletir e mudar. Aqui, ó. Nenhum comportamento é fruto do acaso. Toda ação ou comportamento tem propósito, tem motivo, tem despropositado. O ser humano, quando não tem mais motivo, ele está morto. Você pode estar motivado contra a empresa, a favor da empresa, mas você terá sempre um motivo. O motivo é que move o ser humano, sempre, ao longo de toda a sua história, e será assim. Então, não é fruto do acaso, é fruto dos motivos que levaram as pessoas. Quais são os motivos? E também quais foram as suas teorias. Próximo. Vamos voltar aqui ao nosso exercício já. Tem o resultado. A tarefa tem que ser motivadora. Aquilo que a pessoa faz tem que ter sentido. Se aquilo que a pessoa faz não tem sentido para ela, não é para a empresa, não. Aquilo é uma chatice. Ela vai querer mais dinheiro para fazer exatamente aquilo que lhe chato.
E o trabalho não é um divino, vira um divino castigo. É aquilo que eu preciso trabalhar para poder fazer fora do trabalho o que me agrada. O trabalho tem que ser motivador, quer dizer, levar uma compensação psicológica. O desinteresse pelo trabalho é consequência e não causa. Essa é uma questão básica de McGregor, de Maslow, que trabalharam juntos, tá certo? Esse livro do Maslow também tem na biblioteca, está traduzido para vocês, se quiserem, na biblioteca do Conselho no site. Façam como o professor Gesimar. Baixem o aplicativo do Conselho no seu celular. Tem Android, tem para iOS e tem para Windows, não é isso? E vocês baixam quando vocês estão sempre sabendo da notícia, na rádio e na TV. Por exemplo, teve pouca gente aqui da faculdade, da Severino Sombra, participando da mostra científica. Não teve muita gente concorrendo aqui, acho que não teve ninguém. É uma pena. Tem que acompanhar lá. Prêmio legal, aquilo depois vai para o curriculato também, depois quando o cara vira professor, não é isso? Então, o desinteresse, né? Portanto, é consequência, é efeito. As causas são diagnosticadas pelo efeito, como se o desinteresse fosse causa de maus do comportamento humano no trabalho. Não, o desinteresse é consequência daquilo que o indivíduo faz. Eu tenho que buscar, então, diz McGregor na teoria Y, eu tenho que buscar aquilo que o indivíduo faz. Ele percebe que os melhores gerentes, aqueles que conseguem melhores resultados nas empresas, são aqueles que se baseiam e se fundamentam na teoria Y. Fulano de tal é assim, sem verificar o porquê ele é assim. Próximo. As causas podem ser internas e podem ser externas. O homem é um ser motivado. As potencialidades são sufocadas, são liberadas em outra direção, no lazer, para hobbies, para weekend. É sempre assim. A pessoa não é que ela não queira hobby, lazer, weekend, outras atividades. O ser humano é complexo. Mas se o trabalho é uma chatice, ele tem uma frustração essencial. É isso que a gente está buscando. Como realizar o ser humano no trabalho, como ele se realiza no lazer. Vamos ver o resultado até agora. O homem, em geral, é passivo e reluta em aceitar responsabilidade. Média 4. Significa que, basicamente, a maioria das pessoas aqui concordou com isso. É possível que tenha acontecido o seguinte: quando a gente leu o primeiro questionário, a gente leu pensando nos outros. Vamos ver a segunda resposta. 3. De 1 a 5, era 1 a 5, né? De 1 a 5, 3 ainda está tendendo, né? Estamos falando de média. A média é sempre acertada pelos extremos, a gente sabe, né? Mas é uma tendência. Outra questão. A gente só para vocês verem a resposta que vocês deram, né? E o grupo deu. Nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas que tem mesma formação intelectual, nível social bem parecido, né? Com muitas questões de semelhança. A maioria habita aqui, evidentemente, na região, ou se não habita, estuda aqui e durante o curso. Portanto, são pessoas que deveriam ter percepções muito próximas. Se a gente tivesse feito um debate aqui, a gente ia ver que o pau ia comer. Porque tinha gente botando 5 e outro botando 2, 1. Como pode? Pessoas tão diferentes, né? É mais diversidade do que clube de futebol. Imagina. Próximo. 4 aí. Estamos tendendo, então, uma tendência de concordância com o primeiro questionário, como disse, teoria X. Porque a chefia a maior parte das pessoas precisa dirigida no que fazer. 4, hein? 4 é forte, né? Não é errado o que vocês fizeram, não. Vocês não estão sendo diferentes de grupos nenhum. Olha, de grupo nenhum, de executivos de alto nível das empresas, de estudantes, de profissionais, a realidade é muito parecida. Porque é isso, os valores, as visões de mundo, a percepção são muito próximas. 4. Próximo. 4 de novo. Vejam que a gente está tendendo a concordar com o primeiro questionário. Próximo. 5. Pô, média 5 é brabo, hein, meu irmão? É? O déficit é um empregado, um treinamento que média 5 é porque muita gente concordou. É 4 e pouco, você deve ter arredondado para 5. Né?
Ele fez o arredondamento ali, 4 e pouco, a máquina deve ter passado para 5. É concordância mesmo. Isso não é surpreendente. Vocês não estão errados, não, hein? Eu só quero que vocês pensem aqui, se alguém sair daqui hoje pensando, será que essas respostas que eu dei são as melhores mesmo? Não teria outras opções, né? Vamos ver. Próximo. 2. Discordância, não há dúvida. Ou a pergunta está mal formulada, ou a tradução do trabalho do Magreb foi mal feita por mim, né? Mas, olha, 2, não é parabéns nem não parabéns. É o resultado que vocês deram em relação a essa questão. Próxima. 8, 4. Basicamente, vocês concordaram com o primeiro questionário, com essa exceção da questão 7, né? Vamos ao segundo B. Certamente, como eu dizia que era mais fácil, porque era. A gente, quando a gente responde ao segundo questionário, tende a olhar para si próprio e separar o mundo em 2 grupos. Eles e nós. E nós, a elite, né, aristocrática, inteligente, de nível superior, estudante numa universidade tão importante, profissionais aqui formados numa universidade tão importante quanto a Severino Sombra. A gente é a galera, o Pebre Rude e Ignara, não, esses são outros, né? A Pebre Rude. Vamos lá. As pessoas geralmente são ativas. 3 também. Vamos para o próximo. 4. O trabalho pode ser naturalmente agradável ao homem. Se eu ver, é isso mesmo. Próximo. 3. Próximo. 5. Está havendo uma tendência também de concordância com o primeiro e agora com o segundo. A minha hipótese, portanto, que eu falei antes era provável. A gente divide o mundo. Será que o mundo é dividido mesmo? Será que eu sou diferente do outro? E aí é que vem o preconceito. O preconceito de raça, de sexo, de etnia, de todos os tipos. Eu sou melhor do que... Por quê? Somos todos iguais, meu amigo. A mesma natureza. E todos. Por quê? E aí eu divido para vocês X, para nós, elite aristocrática, Y. 5, vamos lá. 4. É claro que você tem um arredondamento. Tem como depois, na próxima, ele já está prometido, está melhorando aqui o instrumento. Na próxima ele já vai dar uma média, para não ficar 5. 5 choca, pô. Se fosse 4,78, já ficaria a mesma coisa, né? 4,78 é rigorosamente 5, né? Mas vamos lá, próximo. 4 também. 5. Tá vendo porque é importante a minha curva que eu quero também? Eu estou pedindo para eles para botar uma curva do primeiro questionário e do segundo. Cruzando as duas, uma em vermelho, outra em azul, por exemplo. Vai ficar uma em cima da outra. Próximo. 5. 4. 7. E 8ª? 4. Isso não é diferente no mundo do trabalho. Vocês aqui não são diferentes na realidade das organizações que vocês vivem. Aliás, muitas vezes são tratados assim pelos outros. Agora, o pior é se a gente trata os outros assim também. Será que a gente separa o mundo, eles e nós? X para eles, e para... Alguém já ensinou, são os caras tão loucos, que teve uns autores que já fizeram assim, ô Wagner, não é teoria X, nem teoria Y, tem que ser teoria Z. Mistura um pouquinho de X com um pouquinho de Y. Isso é o pior preconceito que tem. É aquele que consagra à luz teórica a ideia de que nós somos melhores e os outros são os piores. Vamos tratar para nós, né? A democracia é para nós, mas a ditadura em cima dos outros. Vamos continuar, volta para isso. Vocês estão espertos, hein? A teoria X enfatiza o controle, vira a hierarquia. É o prêmio, o porrete, a manipulação. A manipulação também. A manipulação do papai Filipão, que os meninos choravam lá e perdiam o jogo. Essa é a teoria X. A manipulação, o vaselino, o vacilado, defendo o meu grupo a qualquer jeito. Mesmo que a gente perca de 7-1. Ou vocês preferem o Titio Joel? É isso mesmo. Titio Joel. Esses caras conseguem resultados. Sim. Qual é o custo disso? Às vezes é um 7-1.
É a choradeira. Atleta de profissional de alto desempenho, chorando antes do jogo, no começo do jogo, no meio do jogo e depois do jogo. Como é que podia ganhar um negócio desse? Hein? Hein? Atleta profissional não pode fazer isso. Hein? De medalhista. Né? É a teoria X, a manipulação. Tá certo? É o prêmio, porrete ou teoria Y, não, autocontrole. Via a criação de oportunidades. Ele não fala o contrário, ele cria outra linha. Tratamento igualado, tratamento diferenciado. Na diferença das contribuições. Não porque são pessoas diferentes. A harmonia superficial, uma grande família. A administração do conflito. A busca dos pontos de encontro da divergência. Como tratar os conflitos e administrá-los à mesa. A relação ganha-ganha, não é ganha-perde. Tá claro, não? A diferença entre os dois? Próxima. Avaliação a priori, conhecer pelo pressuposto. Nada pior, o pior preconceito é produzido pelo pressuposto. Porque a gente rotula e define as pessoas como elas são antes de conhecê-las. Avaliação a posteriori, a conhecer pela constatação. Pela realidade, tá certo? Decisões, eu posso ir até que horas? 9h30, não é 10 não? Tá bem, 9h30. Eu paro antes. Decisões, 9h30 a gente para. 9h30 tá bom? 9h20. 9 horas, já tô enchendo tanto o saco assim, cara? Porra. Porque eu tô com um sentimento de rejeição. O pior sentimento humano é o de rejeição. Né? Não, a gente pensa que o ódio é o contrário do amor. Não é não. O ódio e o amor é o mesmo sentimento. Eles são os dois sentimentos iguais. Porque o ódio é o amor negativo. E o amor é o ódio positivo. O contrário do amor é a rejeição, é a indiferença. Você pode acabar às 9h30? Acabar às 9h. É terrível. Não, diferença é fogo. Rejeição é pior. Você que é odiado, você é amado com sinal negativo. Pensa bem no que eu estou dizendo. Aqui, ó. Decisões pela hierarquia ou manipulativa para decidir o que... Não esqueçam de devolver quem está saindo aí. O pau é volta, senão a gente fica mal com isso. Participação genuína, decisão versus execução. É preciso, quem sabe, quem executa tem que decidir. Justapor a decisão e a execução. Os pontos de ação aos pontos de decisão. Decisão pelo conhecimento. Quem conhece, participa. Determinista, o homem é. Ele não diz, o homem não é. Ele diz, é possibilista. Ele diz, não diz que o homem é, mas que o homem pode ser. Possibilística, não é probabilística. Possibilística é menos que probabilística. O homem pode ser. Vamos conhecer pela experiência e não pelo pressuposto. Determinística, o homem é. Eu já estou rotulando, já estou para o bem ou para o mal. Vamos conhecer pela experiência. É preciso acreditar que papagaio velho aprende a falar. Porque aprende. O ser humano é um animal que cresce e aprende. Não é só de criança não, jovem. Outro dia eu fui fazer um teste, estava na discussão danada como é que as crianças são gênios. Eu peguei uma criança, filha de um amigo meu, pequenininho, que era um gênio no computador. Vamos lá aí levei aquela televisão bem antiga. Aquela de seletor. Liga a televisão. O babaca ficou assinando, apertando lá no... Não mexer num canal, mano. Experimenta isso para ver. A gente pensa que, porque eles são gênios. Calma, isso é um ser humano, a natureza do homem é permanente, universal. O meio ambiente, a gente pensa que nasceu agora com DNA melhor, só porque é neto da gente. Não. Bota uma televisão antiga pro bichinho para ver se ele mexe. Ele também me dá um banho no negócio de smartphone. Mas bota a televisão, bota um telefone passar essa também. Telefone de disco, aquela de número, que é que discar, o babaca fica apertando nos números. Faça essa experiência com o seu neto, com o seu filho, pra você ver. O cara fica lá, pim, 9, ele pim, aquele negócio não sai, ele fica com raiva. O homem ele aprende, ele cresce. Quer dizer, o velhinho também pode aprender. Tá certo?
Vamos lá. Próxima. Orientação processualística da teoria X, busca a eficiência. Orientação de resultado da teoria Y, que busca a eficácia. Canalização da organização informal contra a formal. Quer dizer, as organizações são criadas por cliques, panelinhas, por grupinhos. Eu tenho lá no conselho que é pequenininho, uma porção de panelinha. Deixa as panelinhas para lá, toda organização tem panelinha. O importante é ver se a panelinha fica a favor dos objetivos da empresa. A teoria X acha o contrário. Eles têm que canalizar contra, como se a panelinha fosse um mal. Não, é da natureza humana se agregar entre os seus comuns, nas suas tribos. As organizações são tribalizadas. As pessoas procuram os seus comuns. Então é isso mesmo. Então é como canalizar a organização informal a favor da organização formal. É preciso buscar no exterior do homem as bases para motivá-los. Aí a busca só interesse financeiro, cumprir meta de desempenho. Não, é preciso buscar no íntimo do homem as bases de motivação, dos verdadeiros incentivos. Você, às vezes, muda um cara que não estava rendendo nada no órgão, passa ele para outro e ele começa a render a beça. Por quê? A mesma pessoa, ele está com mau desempenho no lugar, você muda ele e passa a ser... Como é que esse cara está tão bom? Como é que ele melhorou? Só porque a gente botou agora um camarada que é muito bom de rádio lá, que também é um bom locutor, tá rindo? Eu só difamo com a verdade. Ele... Ela lá morreu, ela entendeu. Às vezes quando aqui eu solto uma piada. O cara era muito bom mesmo, só que ele estava inibido. Botou um outro colega lá, ele começou a se relacionar, o cara tá dando show de bola. Ele sempre deu show de bola, ele estava mais inibidinho. É isso mesmo, tem que acreditar nisso. Vamos lá, próxima. A grande força da teoria Y está principalmente em negar aquilo que a teoria X afirma e não afirmar o contrário. É fundamental vocês ficarem com essa mensagem para corrigir os livros de teoria que vocês estão lendo errado sobre isso. A semelhança entre um gerente durão e um gerente gente boa é grande, desconfiança nas pessoas, mais do que a aparente diferença do comportamento entre eles. A gente acha que o cara um chuta no traseiro e o outro balança o ossinho, que eles são diferentes. Não, eles são iguais na conceito, na teoria, na estratégia. Eles são diferentes nas práticas operacionais que adotam. Um dá um chute no traseiro, o outro um ameaça, o outro balança um prêmio, busca um prêmio. Mas eles desconfiam na capacidade das pessoas produzirem. Usam táticas operacionais distintas. Um pela ameaça de punição, a outra pelo prêmio. Tá claro? O gerente Y busca como vou envolver essa pessoa para ele realizar o trabalho. Como aquilo vai ser um desafio para ele. Como aquilo vai representar um crescimento no nível de contribuição daquela pessoa. As pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas ao mundo de suas percepções. O que é lógico não é necessariamente psicológico. Minha gente, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. A gente quer buscar na lógica das organizações como se nós fôssemos um biólogo olhando no microscópio os bichinhos. Não é assim. As organizações têm luta de poder, têm conflito, têm interesses, vaidades, personalidades diferentes, atritos e fricções. Socialmente, as pessoas são assim. E a gente tem que entender esse processo. São psicológicas. E a gente tem que entender essa realidade. E a gente quer botar, às vezes, uma solução perfeita que a gente aprendeu na Universidade de Severino Sombra. Leva para a nossa empresa. E o chefe nem olha aquilo que a gente apresentou, aquele projeto. E a gente fica morrendo de raiva. Mas quem está levando mal o projeto, não foi o projeto que o professor te ensinou. O projeto está muito bom. Você que não está sabendo levar aquilo para a organização. Porque tem resistência à mudança. Tem medo, tem competição. Como é que eu vou fazer aquilo dar certo dentro da empresa? Eu tenho que entender essa questão social. Porque as organizações reagem psicologicamente também. Próxima. Estou terminando, hein, Marco? Teoria Y não é antítese da teoria X. Ela é diferente, tá claro? Produtividade possível a curto prazo é muito bom. Esses caras aí, treinador de futebol, são especialistas. O camarada chega, começa o time a ganhar, quando a gente bobeia, começa a cair, vai para a segunda divisão.
Não tem uns caras que são fantásticos, o cara perde com o tempo o vestiário, né? Assim que os conhecedores de futebol aqui sabem. O cara perde o vestiário, mas ele chega e acerta logo, que coisa... Ele é para tiro curto, o cara é campeão. Às vezes, né? Em 2002 deu certo, 2014 foi esse desastre. Isso pode, incentivação dá certo sim. A produtividade só persiste enquanto os atores estiverem prontos a policiá-lo. Nós estamos falando de produtividade possível a longo prazo, que é a verdadeira motivação. A produtividade persiste sem o policiamento dos atores, já que há a predominância dos valores sobre os atores. Como é que a organização incorpora aqueles valores? Ela se sustenta. Sai de um time muito mal em 2002 e vira campeão em 2014. A gente viu isso. Vamos lá, próxima. O talento e a criatividade, a inovação, são amplamente encontradas nas pessoas e comprometidas com o que fazem, né? Programas de administração por objetivo, qualidade total, voluntariado, avaliação de desempenho, etc. Pode ser X ou Y. Teoria X e Y são padrões de organização. Eu não posso falar que seja uma empresa X, uma empresa Y. Há pessoas na empresa que atuam sob os postulados da teoria X e há outras na mesma empresa, pessoas que atuam sob o postulado de teoria Y. O que o McGregor pegou nas suas pesquisas com Maslow, com Herzberg, é que a maioria das organizações, a maioria das pessoas são mais X do que Y. Próxima. Suspeito que haverá um número grande de pessoas que só trabalhará segundo os pressupostos da teoria X. Também, por quanto tempo? É preciso conhecer pela experiência, diz McGregor. O homem tende a crescer e a aprender. A natureza humana é permanente e universal, nos diz Claude Lévi-Strauss. O que faz a teoria nesse caso? Paga para ver. Próximo. Ele paga para ver sem entender o seguinte: quanto vale? O papel do gestor não é ser salvador de almas, recuperador de almas perdidas. Isso é o papel do padre, do pastor, do pai de santo, tá certo? Do rabino. Agora, esse não é o papel do gestor. O papel do gestor é obter resultados. Tá bem, o risco da teoria X é a gratidão pessoal e não organizacional. Puxa, a noite perdeu de 7-1, foi um momento ruim. O treinador não teve culpa. Fica, Filipão. Não é isso? Né? Outro problema do risco da teoria X é a desmoralização da equipe. Outro risco é o democratismo. Sabe aquela reunião? Às vezes a gente faz a reunião, eu não sou Y, eu gostaria de ser gerente de teoria Y. Eu tento, mas não consigo. Né? Acho que o Xão meu é grande, né? A gente chama algumas pessoas ali, de vez em quando a gente chama lá um motorista, eu vejo com uns colegas meus, olha assim, o que está chamando o motorista aqui, pô? Eu fico vendo que tem uns colegas que chiam, o que esse cara... O cara entende daquilo, eu vou conversar sobre uma carreta, né? Você é louco de não chamar o cara que vai dirigir a carreta? Ele sabe muito mais do que eu. Mas, então, não é chamar todo mundo, é chamar aqueles que podem contribuir. Chamar todo mundo sempre atrapalha. A reunião dura sempre muito mais tempo que a gente tem. É a falsa democracia. É a doença infantil da democracia, é o democratismo. Teoria Y, salvar todo mundo. Já te falei, o gestor não é um padre, não é um salvador de alma, não é um missionário. Qual é o custo econômico disso? Paciência. Demite-se também. Teoria Y, claro. É evidente, por que não? Você pode demitir respeitando a pessoa e pode demitir desrespeitando. A forma como você demite vai refletir a teoria que você tem. Você pode demitir uma pessoa exercendo naquele último momento da demissão um momento educacional, o papel do gestor de consultoria daquela pessoa que está saindo da organização. Mas está demitindo. Manter a pessoa a qualquer custo, o que tem, coitadinho, ele vai ficar magoado? É teoria X. A democracia caolho, o voto da maioria. A pior coisa, tem um camarada que é o guru do Drucker. O Drucker é o grande personagem, né, indiscutivelmente, da teoria das organizações no século XX. E ele tem um camarada que ninguém lê os livros do cara. É o cara que ele mais cita, que chama-se Alfred Sloan, que foi o sujeito que pegou uma empresa pequenininha
e transformou num monstro chamado GM, sem demitir ninguém, igual esse maluco aí de Acoca. Chamava-se Alfred Sloan. Meus Anos na General Motors. Tem esse livro também na biblioteca, na biblioteca virtual, em português, na biblioteca do Conselho, quem quiser ler. O Druck cita toda hora o Alfred Sloan. Portanto, ele aprendeu muita coisa com esse executivo da GM, que pegou a GM pequenininha, a Ford era muito maior. O Ford dizia assim, o povo americano pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Né? Isso era o Fordismo. E o Taylor e o Sloan chegou assim, não, o povo americano pode ter o carro da cor que quiser, de acordo com as suas necessidades, bolsa e interesse. E ele vai botar um ponto que na década de 50 o carro que mais vendia era vermelho, não era de corpo de bombeiro não, pessoas compravam. Agora é branco, né, e cinza, né? O nego só compra carro aqui no Brasil, né? Branco e cinza, nunca vi uma praga, né? Então, a gente vai numa estacionamento, só tem carro branco e cinza e preto, né? Mas o Druck era o seguinte, quando tinha, o Druck fala desse livro e o Sloan também fala, quando todo mundo tem consenso, todo mundo pensa igual, ele não decidia. Ele fala, isso aí é o consenso do erro. Se todo mundo pensa igual, tem que criticar para ver se é isso mesmo. Porque a nata do leite que está em cima é a primeira que azeda. O sucesso é doce. O time ganha, fica de sapatinho alto. Entra em campo e perde no jogo seguinte. Já viram isso? Quem acompanha agora do futebol, porque é um bom exemplo. O time ganha, entra de sapatinho alto. Né? Comprou o Kaká, comprou agora isso aqui é São Paulino, eu posso sacanear ele. Né? Então, aí depois perde o jogo, porque campeão é isso mesmo. O consenso do erro é uma coisa terrível. E o pior é achar que o consenso é maioria. Vamos votar, vamos decidir agora por consenso. Aí cada um vota diferentemente, isso não é maioria. O consenso tem que ter troca. A minoria tem que ter chance de convencer a maioria. Eu tenho que entender o voto. E aí, sim, não consigo decisão, eu vou para o voto. Mas o voto não é o voto de consenso. O voto é um processo de decisão. Então, o consenso do erro do Alfred Sloan. Próxima. Ah, sim, aqui. Estamos encerrando. Profecia autorrealizável. O desempenho é a função do nível de aspiração. As organizações matam as pessoas porque reduzem seus níveis de aspiração. Se a pessoa reduz o nível de aspiração, a expectativa minha é baixa. E o desempenho da pessoa vai ser baixo. Aí eu vou confirmar a minha profecia. Não falei que ele era fraco? Olha o desempenho dele. Eu vou baixar mais a expectativa. E a expectativa leva a um desempenho mais baixo ainda. E o desempenho mais baixo leva a uma expectativa mais baixa ainda. O importante é a gente ter uma expectativa. Se a pessoa melhora o desempenho, a gente melhora a expectativa. E o desempenho melhora, então é a profecia que se autorrealiza. A gente tende a fazer isso no mundo das organizações, nos ensina McGregor, que muita gente repetindo sem citar o autor. Profecia autorrealizável. Né? É importante que a gente veja isso para a gente não cair no preconceito. A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. E a gente define pela expectativa que a gente tem em relação à pessoa, que vai marcar o seu desempenho. O preconceito é terrível nisso, porque estigmatiza, rotula, conforma e forma o comportamento humano. Só mais umazinha. Né? A teoria X e Y são técnicas circunstanciais, são estratégias, são filosofias gerenciais, são teorias de liderança. Tá certo? Estamos falando de teoria. Comecei dizendo aqui, nada mais prático do que uma boa teoria. Aquele chefe que não é percebido como genuíno pelos circunstantes, não tem jeito. Seja a teoria X, seja a teoria Y. É indiferente, isso cria incerteza de relações, cria indiferença. Que eu falei aqui, o ódio não é o contrário do amor. São sentimentos iguais. O contrário do amor é a indiferença. Muito obrigado.